Amém, amados? Eu quero também contar um testemunho aqui da minha cunhada Daiane, chegou aqui agora. Ela diz assim: tem uma doença no corpo que há muito tempo não foi diagnosticada. E tomei remédio por muitos anos. E agora, depois do tempo de jejum e oração, eu fui curada em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez a presença do nosso Deus, amados. Queridos, eu creio que Deus fará coisas tremendas na sua vida. Eu disse durante essa campanha várias vezes: Deus irá surpreender você. Eu quero repetir mais uma vez: Deus vai surpreender você em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse conosco no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 1. Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia. Em rápidas palavras, Deus vai falar de uma forma especial aos nossos corações. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, chama o seu esposo, a sua esposa, para que eles possam participar conosco dessa mensagem, e para que Deus possa falar conosco de uma forma especial em nome de Jesus. Diz assim o texto, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Verso 2: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Verso 3: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da casa de Saul? Resta ainda alguém da família ou da casa de Saul? Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5: então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Diga graças a Deus. Pai, que esse texto o Senhor possa falar comigo e com a sua igreja. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que compreendamos e entendamos a profundidade da tua palavra, Pai. Revele a nós a tua palavra rema nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Volta os seus olhos para aqui, você que está em casa, você que está aqui na igreja, levanta os seus olhos. Eu quero crer que em poucos minutos Deus vai falar de uma forma muito clara aos nossos corações. Eu escrevi e coloquei o tema dessa palavra: Deus não esqueceu de você. Lodebar nunca mais. Queridos, nós começamos há 21 dias atrás essa campanha de jejum e oração, e muitos aqui estiveram conosco, a totalidade da igreja, orando todas as madrugadas, às 2h59 até às 3h09. Muitos dos amados fizeram jejum, muitos se absteram de várias coisas, e muitos estiveram fazendo as suas devocionais de forma diária, como nós havíamos pedido, e muitos de vocês fizeram todas as suas gentilezas, ou seja, vocês obedeceram, foram fiéis a Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas talvez muitos de vocês que estão aqui, ou muitos de vocês que estão em casa, talvez você jejuou 21 dias, talvez você orou durante esses 21 dias, e você talvez acha que a tua oração não foi respondida, e você talvez acha que o teu jejum não valeu a pena, e você talvez acha que o teu sacrifício, que as tuas orações da madrugada não valeram a pena, porque todas as causas que você escreveu, até o dia de hoje, você ainda não viu resposta, e você ainda está olhando uma luz muito distante, e talvez o teu coração foi tomado por incredulidade, e talvez o teu coração foi tomado, talvez, de uma sensação de que Deus virou as costas para você, de que Deus talvez não ama você, e que a causa que você colocou diante de Deus, ela não vai ser resolvida, ela não vai ser solucionada. Queridos, abra os seus olhos e os seus ouvidos. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você. Nós temos um texto aqui que talvez você já ouviu N mensagens falando desse texto.
Mas antes de entrar no texto, eu quero posicionar você em alguns aspectos importantes. Deus certa vez chega para um rei Saul, e Saul foi desabilitado por Deus. Saul foi reprovado por Deus. Saul desagradou a Deus. Então Deus pega e reprova Saul. E Deus diz para ele: eu levantarei um rei, um homem segundo o meu coração. Eu levantarei um homem, e esse homem será um homem segundo o meu coração, e eu colocarei ele por rei. Então Deus pega, vai na casa dos pais de Davi. Então se posiciona todos os irmãos de Davi. E Deus manda o profeta Saul ungir aquele a qual Deus iria falar para o profeta, que seria o próprio rei. Então o profeta vai na casa de Davi e passa todos os irmãos de Davi perante ele. E o profeta então, Deus toca no coração dele e diz: olha, você vai ungir aquele jovem, aquele que aos olhos do homem parece ser improvável, aquele que talvez é esquecido até mesmo pelo pai e pelos irmãos. Você vai ungir Davi, ele será um rei segundo o meu coração. Então a Bíblia diz que o profeta unge Davi. E no momento em que o profeta derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, naquele instante Deus sela uma aliança com Davi. Ouça isso, naquele instante Deus sela uma aliança com Davi. Deus selou uma aliança com você. Vai valer a pena, valeu a pena os 21 dias de jejum, valeu a pena as orações da madrugada, valeu a pena você escrever nesse folder: Deus não esqueceu de você. Aí Deus unge Davi. Depois que o profeta unge Davi, Davi volta para o pasto. E a Bíblia diz que Davi volta para o pasto para cuidar das poucas ovelhas de seu pai. E eu quero correr. E então, num determinado momento, Davi então pega o seu pai, chega até Davi e diz: Davi, eu quero que você vá no campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Então Davi então prepara uma marmita, põe no embornal e vai para o campo de batalha. Naquele momento em que Davi caminha em direção ao campo de batalha para levar comida para os seus irmãos, para obedecer à voz do seu pai, Davi não imaginaria o que estava esperando por ele. Davi não imaginava a situação, a cena que estava preparada esperando por ele. Então a Bíblia diz que Davi, ele caminha. E quando Davi chega naquele lugar, Davi se depara com a situação que enche o coração de Davi de tristeza. Quando Davi chega naquele lugar, o coração de Davi é tomado por uma sensação que Davi se indignou em ver todo o povo de Deus sendo humilhado por um gigante chamado Golias. Então Davi olha para o exército e olha para Golias, e Davi pergunta: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi não aceita a afronta de Golias. Davi não aceita o Golias zombar da cara do povo de Deus. Davi não aceita ser zombado por um gigante. Davi não aceita ser zombado pela situação que ele estava vivendo. Mas vamos voltar um pouco atrás. Eu disse para você que Deus disse que ungiria um homem segundo o seu coração para se tornar rei. E eu preciso que você entenda isso, para você entender a mensagem. Davi, naquela época, para você ser rei, você precisava vir de uma linhagem real. O que é isso? A sua família precisava ser uma família real. Davi não tinha família real. Davi não fazia parte da família real. Quem era rei? Saul. Quem era o filho de Saul? Jonatas. Então, por ordem, depois que Saul morresse, quem assumiria o trono? Jonatas. Por que Jonatas? Porque Jonatas fazia parte da família real. Ouça isso. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Então, se você quer que Deus abençoe a tua vida, não quebra princípios com Deus. Deus age por princípios.
Então essa situação foi preparada, este ambiente. Sabe por que aquele ambiente foi preparado para Davi? Porque Deus precisava colocar Davi em evidência aos olhos das pessoas, aos olhos de Saul e aos olhos de Jonatas. Escuta isso. Então a Bíblia diz que Davi enche o seu coração de raiva, enche o seu coração de ousadia, e Davi então parte para cima do gigante Golias. Naquele momento todos os demais soldados, homens preparados, homens que sabiam usar a espada, olham para Davi e zombam de Davi. Eles começam a ridicularizar Davi. Queridos, talvez por muitas vezes as pessoas vão zombar de você, elas vão rir de você, talvez vão ridicularizar você, mas elas não sabem o Deus que você serve, elas não sabem a promessa que você carrega sobre os seus ombros. As pessoas não sabiam a promessa que Davi carregava sobre os ombros. Presta atenção nisso. Sempre aparecerá gigantes na sua vida. Pare de fugir dos gigantes. Pare de fugir dos problemas. Gigantes existem para cair. Gigantes levantam para cair. E o gigante que se levantou na sua vida, na sua casa, na sua família, vai cair em nome de Jesus. Escuta isso. Então Deus, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi, Deus precisava colocar Davi em evidência. E Deus precisava que o coração de Jonatas não fosse tomado pelo ciúme, não fosse tomado pelo sentimento de vingança. E então naquele momento Davi parte para o campo de batalha. E quando Davi desafia Golias, a Bíblia diz que Jonatas começa a observar Davi. E naquele momento, sabe o que Jonatas consegue ver em Davi? Jonatas consegue dizer: meu Deus, eu quero ter a coragem desse menino. Meu Deus, eu quero ter a ousadia desse menino. Meu Deus, eu quero ser parecido com esse menino. Naquele momento Jonatas começa a admirar Davi. Jonatas olha para Davi, e Davi passa a ser para Jonatas alguém que Jonatas queria ser igual. Naquele momento Deus começa a fazer na vida de Davi aquilo que Deus prometeu lá atrás. E então diz a Bíblia: Davi lança a pedra e o gigante cai ao chão. Davi lança a pedra e Golias cai ao chão. Naquele momento é feita uma grande festa. Todos agora não olham mais para Davi como uma criança, como um jovem fedendo ovelha. Todos agora olham para Davi e respeitam Davi. Todos agora olham para Davi e começam a admirar Davi. Todos agora querem estar perto de Davi. Todos agora querem ser amigos de Davi. Mas diz a Bíblia que nesse momento Jonatas passa a ter uma admiração tremenda por Davi. Neste momento Jonatas passa a olhar Davi de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque talvez Jonatas tivesse uma carência paterna. Talvez Jonatas não tinha o seu pai Saul como seu admirador. Talvez Jonatas olhava para o seu pai e o seu pai não inspirava confiança para Jonatas. E naquele momento Jonatas olha para Davi de uma forma diferente. Jonatas começa a admirar Davi. E naquele momento os céus se abrem sobre a vida de Davi e sobre a vida de Jonatas, porque Deus começa a perceber que quando Davi subir ao trono para realizar a promessa que Deus prometeu a Davi, o coração de Jonatas não ficaria um coração tomado pela inveja, pelo ódio ou pelo rancor, porque naquele momento Jonatas amou a vida de Davi. E eu quero que você leia um texto na Bíblia comigo, por favor. Volte os seus olhos para a palavra. 1 Samuel capítulo 18, verso 1 ao 3. 1 Samuel 18, do 1 ao 3. Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo.
1 Samuel capítulo 18, verso 1 ao 3. Eu quero ler mais uma vez. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Verso 2: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Verso 3: e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Levanta os seus olhos. Davi não tinha uma família real, então Davi precisava aprender a se portar como rei. E com quem ele aprenderia a se portar como rei? Com quem já era rei? Com Saul. Davi não podia, quando subisse ao trono, ter o coração de Jonatas ferido. Então Davi precisava ter a amizade, a lealdade de Jonatas. E então Davi faz uma promessa de amizade a Jonatas. Davi diz: Jonatas, eu faço uma aliança contigo. Se algum dia você morrer, eu agirei com benevolência aos seus descendentes. Sabe o que Davi estava dizendo para Jonatas? Jonatas, eu faço uma aliança com você. A nossa amizade é tão grande, a nossa amizade é tão linda, que um dia, se algum dos seus descendentes precisar de alguma coisa, eu serei benevolente com eles, eu serei bondoso com eles, pela minha amizade em relação a você. É fechada então aquela aliança. E aqui então agora eu começo a entrar na mensagem. Então morre Saul, morre Jonatas. E quando as pessoas ouvem dizer que havia acabado de morrer Saul, quando as pessoas ouviram dizer que acabaram de morrer Jonatas, todos entram em pânico, em desespero. E havia uma mulher que ela cuidava do filho de Jonatas. A Bíblia diz, essa mulher então, tomada pelo desespero, tomada pelo medo, ela pega aquela criança no colo e sai correndo em desabalada carreira, e de repente ela deixa a criança cair, e aquela criança cai, e de repente vem uma carroça e passa por cima das pernas daquela criança, e aquela criança então, ela perde o movimento das pernas, ele fica aleijado. Eu estou falando de um homem chamado Mefibosete. Eu quero que você leia na Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas notícias de Saul e de Jonatas vieram a Israel, e a sua ama tomou o menino, fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela de fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. E então aquela criança, aos 5 anos de idade, ela perde o movimento das pernas, ele fica aleijado. Um jovem que tinha um futuro promissor, um jovem que era príncipe, tinha o sangue real correndo nas suas veias. A Bíblia diz que esse jovem fica coxo, aleijado. E então, depois que esse jovem fica coxo, aleijado, ele é levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar é um lugar chamado terra de esquecimento, lugar de tristeza, lugar de miséria, lugar onde as pessoas não veem você, não te olham. Então a Bíblia diz que esse jovem foi levado para Lodebar. Escuta isso. Talvez talvez exista uma deficiência na tua vida. Talvez nesse exato momento você se sente que você talvez esteja em Lodebar, sozinho, sem ajuda de ninguém.
desamparado. Talvez você pense que até mesmo Deus esqueceu de você. Você talvez que via um futuro promissor. Você que talvez olhava para você e percebia que você tinha um futuro maravilhoso, e agora você se vê em Lodebar, lugar de tristeza, lugar de decepção, lugar onde ninguém quer estar. Lodebar, lugar de vergonha. Talvez hoje você esteja em Lodebar. Talvez hoje você que está em casa esteja passando por sua Lodebar, lugar de vergonha, lugar de tristeza. E talvez o sentimento que ecoa na tua alma e no teu coração é o seguinte sentimento: Deus esqueceu de mim e da minha casa. Talvez o único sentimento que vem ao teu coração é: Deus se esqueceu de mim e da minha família. E eu quero repetir para você, queridos: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. E eu preciso correr. Então, certa vez, Davi está no palácio. E Davi se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas. E Davi começa a andar para a direita, Davi começa a andar para a esquerda, e Davi começa a pensar: eu fiz uma aliança com meu amigo Jonatas, eu fiz uma aliança com meu amigo Jonatas, eu preciso saber se ainda existe alguém da família de Jonatas, para que eu haja com bondade e com benevolência. Volte os seus olhos para a palavra, Bíblia, 2 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. Acompanha comigo esse texto. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar de lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Verso 2: então chamaram a Ziba. Levanta os seus olhos. Em rápidas palavras, eu quero te posicionar. Quem era Ziba? Ziba, ele era um servo pessoal de Saul. Ziba era um homem que cuidava das finanças de Saul. Ziba era um homem que ele tinha inveja de Saul. E quando Davi chama Ziba, sabe o que passa na cabeça de Ziba? Porque quando Saul morre, quando Jonatas morre, Ziba se apodera, toma posse de todas as terras e de todas as fortunas que eram de Saul e que eram de Jonatas. E então esse homem chamado Ziba larga Mefibosete sem nada. E então, quando Ziba chega na presença do rei, olha o que Ziba fala para o rei. Verso de número 2: então chamaram a Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se diante de Davi. E o rei Davi lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Verso 3: perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar de lealdade e de benevolência diante de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas. Levante os olhos. Ziba responde: rei, ainda há um filho de Jonatas. E o texto diz, Ziba dizendo: rei, ele é aleijado dos pés. Rei, ele é aleijado. Ah, queridos, talvez o mundo lá fora conhece você por aquilo que você está sofrendo agora. Aquela mãe que tem um filho drogado, aquele pai desempregado, aquela mulher que sofre com o casamento, aquele que vive uma vida miserável. Talvez o mundo lá fora conhece você de uma forma pejorativa. Talvez o mundo lá fora tenha colocado apelidos em você de forma pejorativa. Mas nesta noite, Deus quer mudar a sua história. Nesta noite, Deus quer mostrar para você que vale a pena ficar na presença dEle.
Deus quer mostrar para você que vale a pena confiar em Deus. Mas ouça isso, talvez existem Simbas na sua vida. Simbas são pessoas que não querem o seu bem. Simbas são pessoas que estão torcendo para você cair, para você machucar, para você ferir, para nada dar certo na tua vida. Ziba está torcendo para que as pessoas possam olhar para você e para que as pessoas possam puxar o seu tapete. Ziba está louco para puxar o seu tapete. Cuidado, existem vários Zibas na sua vida. Sabe com qual intenção Ziba falou isso para o rei? Ziba fala isso para Davi, porque Ziba entende: se eu falar para Davi que existe ainda um filho de Jonatas, eu creio que Davi mandará matá-lo, porque Davi não quer perder o reino. Mas esse homem se engana, porque Davi havia feito uma aliança com Jonatas lá atrás. Escuta isso, eu falei semana passada e muitos não entenderam. Sabe o que eu falei semana passada? Você vai colher frutos de bênção que seus pais semearam e você nem sabe. Você vai colher. Você vai colher aquelas orações que seu pai e sua mãe passaram de madrugadas por você. Você vai colher. Você vai colher. Você vai colher. Vão bater na sua porta. É você, o Silva. É você, o filho do Antônio. É você, o filho da Geralda. Sim, sou eu. Olha, eu quero trazer isso para você. Mas quem é você? Eu não sei. Eu sei que eu tinha uma aliança com seu pai e com a sua mãe. Eu estou fazendo isso por você, não por você, mas pelo seu pai e pela sua mãe. Eu estou terminando. Então a Bíblia diz que esse homem chamado Ziba achou que Davi queria matar e exterminar com toda a família de Jonatas. E o rei então diz a seguinte frase, final do versículo 3: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Verso 4: onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: na casa de Maquir, em Lodebar. Na casa de Maquir, em Lodebar. Queridos, creia, creia, os seus olhos verão aquilo que você talvez perdeu, os seus olhos verão tudo aquilo que você tem pedido de oração diante de Deus. Sabe aquelas orações que só você e o seu travesseiro sabe? Os seus olhos verão a realização de todas elas. De todas elas. E sabe o que acontece? Versículo de número 5. Deixa a sua Bíblia aberta aí. O rei manda trazê-lo de Lodebar. Levanta os seus olhos. Não importa as suas feridas, não importa a sua deficiência, não importa o que você está passando, não importa a sua circunstância, não importa o que você precisa. Deus não esqueceu de você, queridos. Você vai sentar na mesa do rei. Deus não esqueceu de você. Versículo 6: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, coloca o seu rosto em terra e perguntou ao rei Davi: és tu Mefibosete? Sim, Senhor, sou teu servo. Verso 7: não tenha medo, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Diga glória a Deus. Volta os seus olhos. Então a Bíblia diz que o rei manda chamar Mefibosete.
o rei manda chamar Mefibosete. Olha aqui, queridos, a Bíblia diz que ele era aleijado dos pés. A Bíblia diz que aquele homem não conseguia andar. Aquele homem era motivo de riso, de chacota. As pessoas riam de Mefibosete. O lugar que ele morava, Lodebar, lugar de esquecimento, terra de ninguém, lugar de dores, lugar de sofrimento. E então alguém chega em Lodebar e diz: Mefibosete, o rei manda te chamar. Então naquele momento, aquele homem, ele pega talvez ali uma vara como essa para se apoiar, e ele então começa a andar em direção ao palácio, com andar talvez cabisbaixo, com andar de alguém de derrota, com andar de alguém de tristeza, com andar de alguém que pensa: meu Deus, o rei mandou me chamar, o que foi que eu fiz? Miserável homem que sou. Então ele começa a andar, e você leu comigo, quando ele chega no palácio, na presença do rei, a Bíblia diz que ele se curva, e o rei pergunta para ele: és tu Mefibosete? E ele responde: sim, sou eu. E naquele momento, o rei Davi fala algo para ele: eu devolverei todas as terras, todas as casas, todas as posses que eram de Saul, teu avô, e que eram de teu pai, Jonatas. Naquele momento, Mefibosete enche o coração de alegria, porque ele achava que talvez o rei queria prendê-lo. E o rei fala ainda algo melhor para ele. Volta os seus olhos para a Bíblia, final do versículo 7. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Sempre. Versículo 8. Aleluia, Jesus. Mefibosete prostrou-se e disse: quem sou eu, rei, para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como aquele homem achava que ele era um cão morto. Talvez hoje muitos que estão em casa, ou talvez muitos que estão aqui, estão se sentindo como um cão morto. E naquele momento, versículo 9, o rei então convocou a Simba, ele disse: devolva tudo que pertence ao neto de Saul, seu senhor, e tudo o que pertencia a ele e a sua família, a partir de agora é dele. E versículo de número 10: vocês, seus filhos, seus servos cultivarão a terra dele, você trará a colheita para que haja provisão na casa dele, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui eu termino. Então a Bíblia diz que quando Mefibosete sentava à mesa do rei para comer com o rei, naquele momento que Mefibosete senta à mesa, é colocada uma toalha muito linda na mesa, uma toalha real muito linda, e uma mesa posta muito linda. Levante os seus olhos. Então quando Mefibosete senta à mesa, as suas imperfeições são anuladas, as suas imperfeições desaparecem.
os seus defeitos desaparecem. Quando nós sentamos à mesa do rei, nada mais é para nós motivo de vergonha. Quando nós estamos na mesa do rei, nada mais é para nós motivo de tristeza. Aqueles que antes olhavam para você e falavam que você era um fraco, um fracassado, uma fracassada. Aquele que olhava para você, lá vai aquele que talvez colocava apelidos pejorativos a você. Eles verão a glória e o agir de Deus na sua vida. Ziba teve que devolver tudo que pertencia a Mefibosete. E a Bíblia diz que ordem do rei, a partir daquele dia, Ziba e toda a sua família eram servos de Mefibosete. Queridos, Deus quer colocar você em lugar de honra. Deus quer colocar você em lugar de honra. Deus vai colocar você em lugar de honra. Deus vai colocar você em lugar de honra. Deus vai colocar você em lugar de honra. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Eu quero que você creia. Deus colocará você em lugar de honra. Deus colocará você em lugar de honra. Aqueles que talvez queriam o seu mal, aqueles que talvez não acreditavam que Deus abençoaria a tua vida, verão o agir de Deus na tua vida. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos, feche os olhos. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a história da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar a sua história. Feche os olhos, feche os olhos. Pai, assim como o Senhor mudou a história desse homem, Pai, assim como o Senhor mudou a história de Ziba, fazendo com que Ziba pudesse devolver tudo o que pertencia a Mefibosete. Pai, assim como o Senhor fez uma aliança e cumpriu a aliança na vida de Davi, e assim como Davi cumpriu a aliança que havia feito com Jonatas, Pai, neste momento eu oro que essa palavra ela possa penetrar no nosso coração, Deus. Pai, que essa palavra possa germinar no nosso coração, Pai. Deus, e que a cada dia nós sejamos bênção nas tuas presenças. Nós sabemos que ninguém supera o Senhor no dar. Pai, neste momento eu oro abençoando a cada irmão. Eu oro abençoando a cada irmã, Pai. Eu abençoo a tua igreja nesta noite. Pai, eu te peço para que o Senhor possa surpreender a tua igreja. Surpreenda a tua igreja. Surpreenda o teu povo, Deus. Pai, que o teu povo possa entender que o Senhor não se esqueceu de cada um deles. Pai, que o Senhor possa ainda realizar cada sonho, cada pedido que eles fizeram naquele folder, Deus. Senhor meu Deus, neste momento eu quero consagrar a todos os jejuns que foram feitos, Pai. Eu consagro o jejum de muitos que estão de jejum até o presente momento. Nós consagramos esse jejum a Ti, Pai. Te oferecemos como oferta de sacrifício neste momento, Deus. Eu consagro o jejum que foi feito durante esses 21 dias. E eu creio que nós veremos o agir do Senhor na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor vai surpreender a cada um de nós, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, agora e para todo sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu quero aqui agradecer a presença da Leda, eu quero agradecer a presença do seu João, quero agradecer a presença da Adriana, da Caroline. Eu quero agradecer a presença da Lara Gabriele e da Petrolina. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês pela visita de vocês. E eu creio que Deus tem algo novo para a vida de vocês, para a casa de vocês, em nome de Jesus. Vá em paz, que você tenha uma semana repleta de bênçãos e repleta de vitórias, em nome de Jesus.